Para você, na nossa audiência, cenas impressionantes. Hoje, a polícia do Rio de Janeiro estourou um resort do tráfico. Isso mesmo, um resort do tráfico de drogas. As imagens mostram um lugar luxuoso, suntuoso, com um lago artificial, um lago cheio de carpas, um ambiente de festa, um ambiente de luxo. Tudo bancado, tudo construído com o dinheiro do tráfico de drogas. O nome do traficante, aliás, a sua alcunha é o Peixão. A polícia estourou este lugar no dia de hoje e, inclusive, destruiu a estrutura. Resgatou os peixes do lago, destruiu com retroescavadeiras este lugar, o resort do tráfico, do traficante Peixão. Você vê aí na tela toda uma estrutura montada no Complexo de Israel, foi assim que denominou Peixão a sua área de atuação, essa estrela de Davi no alto do ponto mais alto do complexo de favelas. Tudo isso foi posto no chão hoje pela polícia. As máquinas entraram e destruíram esse lugar de ostentação de luxo. A gente tem as imagens da destruição, quando a polícia, em operação no dia de hoje, destrói com retroescavadeira esse local, que é um local de ostentação do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Bom, quem é o Peixão? A gente mostrou aí na cartela a imagem do procurado. Este é o Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado como o chefe do tráfico no Complexo de Israel, o dono desse resort. Ele é acusado de, nós temos em uma cartela, os crimes que pesam contra Álvaro Malaquias. Ele criou o Complexo de Israel, é formado pelas favelas de Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-Pau. Essas comunidades deixaram de ter os seus nomes tradicionais, passaram a ser Complexo de Israel por determinação dele, que é chefe da facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCP, instituiu como símbolo da sua comunidade a estrela de Davi e a bandeira de Israel, responde a 79 inquéritos de 26 processos, tem mais de 10 mandados de prisão, nunca foi preso, acusado de tortura, tráfico de drogas, homicídio, sequestro, roubo de cargas, além do dia de hoje de crime ambiental e também de intolerância religiosa. Ele que é evangélico mandou fechar todos os templos de terreiro da comunidade do Complexo de Israel. Há muitos crimes. Há uma estrutura montada por ele, estrutura que você já viu em série de narcotraficante. Lembra da Narcos, com Pablo Escobar, que tinha o seu zoológico particular? O Peixão tinha o seu resort particular dentro da favela. Uma situação que equipara o Brasil com países onde o narcotráfico desafiou, enfrentou o Estado. Esse é mais um caso. E aí, para enfrentar essa situação, há em discussão no país a PEC da Segurança Pública, uma proposta de mudança da Constituição para unir governo federal, municipal e estadual no combate a essas facções, a esses criminosos. E o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, falou sobre a tramitação da PEC. Olha a situação de como está essa estratégia do Estado para enfrentar este crime cada vez mais organizado. Alessio. PEC que está pronta, incluiu agora a Guarda Municipal como órgão de segurança pública, após a decisão do Supremo Tribunal Federal com a competência de fazer o policiamento urbano e o policiamento comunitário ostensivo. A PEC hoje tem a integração de todas as polícias brasileiras, ou pretende ter, desde a Polícia Federal até a Guarda Municipal, enfim, na base do sistema. Essa é a fase
fala do ministro Ricardo Lewandowski. A proposta, então, está pronta pelo governo para ser apresentada ao Congresso Nacional. Osmando, essa PEC ainda não foi apresentada por uma reação de governadores à perda do controle das suas forças de segurança. É esse o argumento, a perda de autonomia com a entrada do governo federal. Seria uma perda do abacaxi, uma perda de poder sobre as polícias. E aí o ministro fez um encontro com esses governadores, de lá saíram deliberações, e a mais nova é que a Guarda Municipal passa a entrar também como uma força de segurança nesse auxílio. E aí 2 questionamentos. O primeiro, essa questão com os governadores está superado? E o efeito, o impacto da entrada da Guarda Municipal com o poder de polícia sobre o poder dos prefeitos e dos municípios nessa PEC, nesse enfrentamento ao crime organizado? Olha, eu não saberia responder se isso está resolvido com todos os governadores. Acredito, pelo que tenho acompanhado, que o governador Caiado e o governador de Santa Catarina se opõem muito a isso, são contrários a essa unificação da segurança pública nacional, assim como o governador do Rio de Janeiro também já se posicionou contra em alguns momentos. Acho que o governador do Rio, agora com os eventos estourando na cara dele e a demonstração hoje de que a polícia do Rio, junto com outras organizações, foram capazes de destruir esse império do crime organizado, do tráfico do Rio, que ostenta um poder extraordinário no país. Mas acho que, em relação às guardas municipais, já foi um avanço, porque havia uma iniciativa do governador, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, de criar uma guarda, foi anunciado aqui, inclusive, criar uma guarda municipal armada, acho que com 7.000 homens, para enfrentar a defesa da população do Rio contra a criminalidade, sobretudo contra o tráfico. Acho que isso está pacificado. A tendência é essa mesmo, de que as polícias, as guardas municipais passem a ter esse poder de polícia, de também fazer o combate ao crime, porque há um esfacelamento muito grande das polícias militares e um direcionamento político também das polícias militares. Daí a reação que alguns governadores têm em relação a esta unificação da segurança pública nacional, que é um assunto que já vem sendo tratado, já se tentou, inclusive, no Congresso, desde a época que Flávio Dino era o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Voltou ao assunto ainda na metade do ano passado com o ministro Lewandowski, mas isso não avança, porque há inúmeros interesses em relação a isso, e esses interesses vão para cima dos senadores e dos deputados federais, que terminam não tendo interesse. Enquanto os interesses externos prevalecerem, eles não têm interesse em dar ao Brasil um sistema moderno, atualizado, de inteligência, de integração, que possa realmente fazer a segurança da população e tranquilizar o Brasil. Cíntia. Eu não tenho muita esperança em relação a essa PEC, eu vou dizer por quê. Porque a sensação que eu tenho é que a partir de agora, a gente já está há um ano, né, há um ano das eleições, mais de um ano, nada mais acontece no Brasil. Porque qualquer tipo de ação que venha do Poder Executivo e que signifique uma grande mudança, que implique numa grande alteração e num caminho correto para se resolver problemas tão graves como o da segurança, não vão prosperar. E não vão prosperar porque, infelizmente, esse é um país que só respira a eleição. E num país polarizado, sim, é possível que governadores que são contrários, que têm interesses políticos, como o próprio Tarcísio de Freitas, por exemplo, que quer ser candidato, flerta com uma candidatura à presidência da República, não vão abrir mão das suas vontades, das suas ambições eleitorais para poder, né, entre aspas, por favor, contribuir para a aprovação de algo que possa, de fato, ser efetivo, ser positivo para se solucionar. O certo, Ananias, é que a violência, ela dá votos para muita gente,
Nesse cenário de hoje, né, o crime tem vencido esse Estado, principalmente os estados, os poderes estaduais, que estão enfrentando sozinho até aqui essa questão, e não deixam que essa integração aconteça, porque não querem perder protagonismo, porque querem disputar eleições. Realmente. Porque o protagonismo, por exemplo, no caso das polícias, se você vê, por exemplo, a última entrevista concedida pelo ex-presidente Bolsonaro, ele fala claramente que, na visão dele, ele ganhou as eleições, ou pelo menos ele acha que ganhou as eleições, nas quais eles foram disputadas com o Lula, porque, dentre outras categorias, ele disse que tinha toda a polícia. Sim. Então, a gente sabe que há uma relação muito direta desses governadores com as polícias. Então, eles utilizam as polícias como uma massa de manobra eleitoral. Então, eles não vão querer perder isso. Alessia. Ananias, eu concordo com a Cíntia. Eu também não tenho essa esperança toda, porque atualmente, na verdade, no Brasil, em várias eleições passadas, isso já era, assim, do primeiro dia de mandato, né? A oposição, ela sempre trabalha contra um benefício que não é só contra o próprio governo, mas contra a própria população. Já é um problema que o Brasil enfrenta, acho que histórico, a questão da segurança pública, alguns estados mais, outros menos, mas é um problema de todo o país. E eu acho que essa PEC a gente já viu lá no início, lá quando o presidente anunciou, quando o ministro da Justiça também falou sobre essa possibilidade de integrar as forças de segurança, vários governadores indo na contramão, dizendo que não, de que não era medida assertiva, de que não iam aderir também ao Pacto pela Segurança Nacional. Então, é algo que fica muito politizado, vai muito para a ideologia, vai muito para aquilo que aquele governador quer fazer da sua segurança, visto também as eleições. Então, eu acho que, infelizmente, virou uma medida política, não por conta do ministro da Justiça ou pelo presidente Lula, pelo menos na minha visão. Né? Uma realidade imposta. Imposta, sim. A gente está vendo aí nessas imagens. A realidade é o crime organizado dominou muitas áreas no país, fez as suas estruturas e é organizado. Então, se as forças de segurança não se organizarem para esse enfrentamento, não unirem forças para esse enfrentamento, vai seguir sendo uma guerra perdida. É uma batalha perdida, porque o Estado, sozinho, não tem condições. E é interessante porque há uma dualidade, né? Ao mesmo tempo que os estados pedem este apoio do governo federal, do municipal, eles não querem ceder esse comando, não querem ceder essas ações, alegando perda de controle, perda de protagonismo. Enquanto ficar batendo cabeça assim, o crime vai seguir avançando. Aline? Eu queria chamar a atenção também para outro detalhe nesse fato, que é o traficante ser evangélico, porque tudo se mistura com religião hoje em dia nesse país. Eu vi um termo chamado narcopentecostalismo, que é um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os traficantes eles estão se convertendo, só que eles estão distorcendo os princípios da doutrina religiosa. Está acontecendo muito dentro dos presídios, porque nos presídios existe muito essa questão de visita de missionários evangélicos. No caso, em questão do Peixão, ele nunca foi preso, né? Mas talvez os parceiros dele, as pessoas que ele conclamou para participar, tenham já uma vasta ficha criminal, já tenham sido presas e também são pessoas convertidas. E aí fica essa dualidade também na modalidade desse crime, que são pessoas que estão fazendo coisas contra os seres humanos, contra o Estado, enfim, contra a ordem, contra a sociedade, mas, ao mesmo tempo, estão usando a doutrina religiosa para isso. A posição desses grupos organizados nessas comunidades, você viu, obriga a comunidade a mudar de nome, obriga a comunidade a ter só uma religião, obriga a comunidade a pagar as taxas para poder transitar, para poder ter serviços básicos. Aqui no Ceará está uma crise tremenda porque as superadoras de internet estão sendo atacadas porque a facção, o grupo criminoso, quer que seja pago metade das assinaturas para o crime poder liberar as operadoras a trabalhar. A população está há vários dias sem internet. Vários dias sem internet. De caridade, porque eles interromperam o fornecimento, né? Sim. O sistema, exatamente por causa disso. Em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, 2 veículos de 2 operadoras de internet atacadas no dia de hoje. Então, de fato,
quer se impor à sociedade, às comunidades, a gente não pode admitir isso, por isso é preciso ter prudência, centralidade, ser objetivo no enfrentamento de um crime que já está organizado. A PEC vai para o Congresso Nacional, vamos aguardar o debate